Sábado, 4 de abril de 2026, bem-vindos a mais um Café com Cossenza, um Café com Cossenza que chega num feriadão para muita gente. E hoje vamos falar da chave de Monte Carlo e as chances de João Fonseca, num cenário que é animador. Eu não costumo ser muito otimista ou muito pessimista com sorteios de chaves, mas acho que onde o João se encaixa nesse sorteio de Monte Carlo, nesse quadro, é um lugar bem interessante. Acho que dos melhores cenários possíveis, dado o nível do torneio, dada a força dessa chave. Por que eu estou falando isso? Bom, vamos lá, direto ao assunto. João Fonseca vai estrear contra o canadense Gabriel Diallo. E isso é bom em alguns sentidos diferentes. Vamos por parte. Primeiro, o Diallo não é um tenista espetacular, né? É um bom tenista competente. Tem algumas vitórias interessantes no currículo, mas não é um cara espetacular e não vive um bom momento. Isso é importante dizer. O Diallo, nessa temporada, ele tem 5 vitórias e 9 derrotas. Dessas 5 vitórias, só uma veio contra um top 50. 2 delas foram contra tenistas que nem no top 100 estão, que é o Wu, que foi a primeira rodada de Miami. O Wu era o wildcard, né, 118 do mundo. E o outro foi o Puccinelli na Copa Davis. O Puccinelli era 292 do mundo no dia, né? E as derrotas do Diallo nesse ano, tem uma derrota para o Gustavo Wade, que era 253 do mundo. Tem derrota para o Wong, que era 150, para o Vavassori, que era qualifier em Adelaide, era 330 do mundo. Tem uma derrota para o Molchan em Bucareste, nessa semana, no Saibro já, e o Molchan era qualifier, 189 do mundo. Ou seja, não é um bom momento do Diallo, ele não faz um bom começo de temporada, e só por aí o João já leva vantagem. Então só por aí já dá para dizer que foi um bom sorteio para ele. O Diallo tem uma vitória sobre um top 50 esse ano, que foi sobre o Rublev em Indian Wells. Tá? Mas não dá para dizer que ele levou isso como um bom momento, porque ele perdeu do Geliassime na terceira, perdão. Em Miami ele ganhou do Wood, mas perdeu do Humbert em 2 sets. E agora em Bucareste ele perdeu do Molchan em 2 sets também, 6-2, 6-2. Vamos dar uma olhada aqui no histórico do Molchan no Saibro. Na carreira em nível ATP são 17 vitórias e 16 derrotas, ou seja, não tem nada de espetacular, embora tenha uma quarta de final do Masters de Madrid do ano passado, que não deixa de ser um resultado relevante. Ele entrou como lucky loser, passou pelo Norrie, né, na terceira rodada, e pelo Dimitrov nas oitavas, depois perdeu do Musetti. Mas Roland Garros ele fez segunda rodada, perdeu do Griekspoor. Barcelona ele não passou pelo quali. Monte Carlo ele perdeu do Moutet na primeira rodada. Bucareste ele perdeu nas oitavas para o Baez. E aí a gente já volta para 2024, que ele furou o quali de Roland Garros, perdeu da primeira rodada para o Nishikori em 5 sets. E aí antes disso é praticamente só Challenger e Qualifying de ATP. Então nem no Saibro a gente pode dizer que o Diallo é um cara que tem um histórico que ameaça o João. Então, então começamos por aí, um bom sorteio já na estreia. O outro elemento aí que me deixa animado sobre esse sorteio é que os 2 cabeças de chave mais próximos ali do João não são são bons, são caras competentes, mas não são imbatíveis. Um deles é o Khachanov, que ele derrotou agora em Indian Wells, salvando o match point, inclusive, né? Pode ser que o Khachanov entre babando para esse jogo, mas acho que o João entra com uma confiança interessante também. O Khachanov estreia contra o Hendrik Nash, que não é uma estreia tão simples assim, mas ele é favorito. Se o João passar do Diallo, passar essa segunda rodada, ele vai para as oitavas e o cabeça de chave favorito para chegar aí é o Medvedev. Pode ser o Berrettini também, que se vencer a estreia dele contra um qualifier, pega o Medvedev na segunda rodada. Mas vamos imaginar aqui que o Medvedev faz um ótimo começo de ano, é bem verdade. Mas se tem um lugar para jogar contra o Medvedev num cenário ideal, é Monte Carlo, porque é o primeiro torneio do Medvedev no Saibro esse ano, e ele, né, publicamente a gente sabe que ele não gosta de jogar no Saibro. Então, se tem um lugar para enfrentar o Medvedev,
Monte Carlo talvez seja o melhor possível. Então, olhando por aí, o João tem uma chave que, cara, a gente olhando, não é difícil imaginá-lo nas quartas de final. E se ele chegar nas quartas, aí os dois cabeças favoritos para estarem lá são o Zverev e o Rublev, mais o Zverev, né? Que também não é imbatível. Óbvio que o Zverev, se chega nesse jogo, acho que ele chega com status de favorito, né, pelo currículo, pelo peso que tem, mas é um jogo bem jogável para o João, eu acho, sabe? Porque o saque do Zverev perde um pouco da eficiência dele no saibro, é nível do mar, enfim, eu acho que o Zverev tem uma esquerda que pode causar problemas para o João, mas o Zverev tem isso de às vezes ser passivo demais e o João pode ser agressivo, pode impor o jogo dele. Mas enfim, não quero me antecipar muito, fazer essa análise de um jogo de quarta de final antes da estreia. Mas o meu ponto aqui é só dizer que não é um caminho intransponível para o João. Pelo contrário, e se o Zverev perde, sei lá, na primeira rodada, ele estreia na segunda, né, porque ele é cabeça de chave, mas se ele perde, se tropeça, ou se tem uma lesão aí, o João chega nessas quartas aí, chegaria nessas quartas como favorito. Acho que contra o Rublev ele seria favorito, contra o Perricard, contra o Bergs, contra o Manarino, contra o Nuno Borges, que é o resto desse quadrante aí, dessa sessão. Então, eu acho que é uma chave interessante para o João. Agora, falando do resto da chave, acho que a chave do Sinner, que é o cabeça 2, está mais forte que a do Alcaraz. Lembrando que o posto de número 1 do ranking está em jogo nesse torneio. O Sinner pode sair de Monte Carlo como na liderança do ranking. Mas acho que a chave do italiano está mais forte que a chave do espanhol. Por quê? Porque ele tem a possibilidade de pegar o Cerúndolo nas oitavas, seria o segundo jogo dele no torneio. Ele pode pegar o Casper Ruud nas quartas. E embora historicamente o Casper Ruud não seja um cara, né, a gente lembra daquele jogo de Roma no passado, que o Sinner atropelou o Casper Ruud, mas é um nome interessante, é um bom tenista de saibro, e se avançar o Sinner pode pegar o João Fonseca ou o Zverev nas semis, o que não é exatamente fácil no saibro. E enquanto isso, o Alcaraz, por que eu falo que a chave dele é mais fácil? Ele estreia contra Baez ou Wawrinka, são dois tenistas fortes, mas eu acho que nenhum dos dois tem armas ou físico para ganhar do Alcaraz no saibro hoje em dia. Que mais? Se passa para as oitavas, o Alcaraz pode pegar aí o Tiafoe ou o Etcheverry. Tem o Dimitrov e tem o Atmani também nessa sessão. O Tiafoe é o principal cabeça de chave. Só que o Tiafoe está jogando em Houston ainda. Inclusive, enquanto eu estava montando esse roteiro, o jogo dele de quarta de final estava em andamento. Vou olhar agora como é que tá. Ele está no terceiro set contra o Popyrin sacando em 5-6. Então o Tiafoe, aconteça o que acontecer nesse resto de jogo, já vai chegar meio em cima da hora, o que é bom para o Alcaraz. A mesma coisa vale para o Etcheverry. O Etcheverry perdeu hoje do Tommy Paul, perdeu ontem do Tommy Paul, né? Vocês vão ouvir isso no sábado. Ele perdeu na rodada de sexta-feira, nas quartas de final, para o Tommy Paul. De qualquer maneira, isso significa uma viagem, na melhor das hipóteses, na noite de sexta-feira, para chegar contando tempo de viagem e fuso horário, na melhor das hipóteses, na tarde do sábado, para treinar domingo e estrear segunda ou terça. Fica corrido para ele. Então, o Alcaraz também tem essa vantagem na chave. Chegando nas quartas, os favoritos para chegarem nas quartas são dois caras fortes, mas não no saibro, o Bublik e o Lehetka. Tem também Monfils, Griekspoor, Fucsovics e Tabilo. Eu acho que o Tabilo é um bom azarão nessa sessão aí. Inclusive ele está no meu time do Fantasy na ATP. Depois eu falo sobre esse Fantasy. Mas assim, resumindo, eu acho que o Alcaraz tem um caminho menos complicado do que o Sinner, considerando que é o Masters 1000 e tudo, e a semifinal dele seria contra Musetti ou De Minaur. E aí tem outros nomes interessantes aí nessa parte. Tem o Vacherot, tem o Menchik, mas é saibro, a mesma coisa vale para o Marojan e para o Urkati. Tem o Dardari e o Koboli. Tem Norrie, que é um nome interessante, que estreia contra o Kecmanovic, é uma estreia complicada. Tem o Shapovalov também, e alguns qualifiers. Então eu acho que o Alcaraz se deu bem nessa brincadeira aí. Já que eu toquei no assunto do Fantasy na ATP,
né, digo aqui que o Fantasy começa nesse torneio de Monte Carlo, é a semana 1 do Fantasy, então ainda dá tempo para, se vocês ouvirem isso de manhã, dá tempo de montar o time. Eu montei uma liga para apoiadores e amigos do Saque Voleio. O que eu quero dizer com apoiadores e amigos? Eu não vou divulgar essa liga, então eu avisei no grupo do Telegram, então quem está lá tem o código para entrar, mas se quem está lá quiser passar para um amigo e o amigo quiser participar, está aberto. Eu inclusive passei para um amigo meu, o Lucas da CNN, que estava lá em Miami comigo. Nem vi se ele entrou ainda, mas ele perguntou se eu ia montar uma liga, eu expliquei, mandei o código para ele, e ele é bem-vindo. Então, se algum dos participantes quiser chamar um amigo para o grupo, pode chamar. Eu não vou postar nas redes sociais, não vou convocar no Twitter, no Instagram, nem nada parecido. Mas quem quiser chamar, pode chamar, problema nenhum. Amigo do amigo também é amigo. E é um fantasy meio estilo Cartola, dá para fazer uma comparação, porque ele não é aquele fantasy que você tenta prever os resultados apostando na chave jogo a jogo. É um fantasy daqueles que você escala um time, você escolhe... são 8 jogadores, eu não lembro agora quantos são, mas tem um número de jogadores para você escolher e você tem um orçamento para gastar. Então você tem 100 moedinhas lá, o Alcaraz custa 40, o Sinner custa 35, e você vai montando. Você tem que ter um time mais 2 alternates, e você tem que montar esse time com esse orçamento. E aí você pode fazer mudanças, algumas mudanças durante uma semana. Não é um time que você escala e desescala e vende todo mundo no fim da semana. Você fica com esse time ao longo da temporada. Se eu não me engano, gente, vejam o regulamento com carinho, tá? Porque tem muito detalhezinho lá. Tem regras bem específicas. Mas se eu não me engano, você pode fazer 2 trocas por semana ou por torneio. Se você quiser fazer mais disso, você tem que gastar um número X de pontos. E tem umas regras específicas lá, tem uns cartões que você pode usar, tem um bônus que você pode ativar. Tem que prestar atenção lá, tá? Eu admito que eu não tenho muita paciência para ler esse tipo de regra, de tipo de jogo, mas montei um time lá. Minha escalação é como como dizia meu chefe, meu antigo chefe Bruno Sassi, que eu adoro. Ele falava muito em palpitão arte, palpitão moleque. Montar uma escalação do jeito que ele gosta e não exatamente o que ele acha que vai ganhar. Então eu montei um time lá com tênis moleque, tênis arte, que é sem prestar atenção demais em regra, mas para participar da brincadeira mais, tá bom? Então tá lá o grupo aberto, chama Grupo Saque Voleio, Liga Saque Voleio, claro. Tá lá para apoiadores e amigos. E era basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Tem 2 perguntas aqui que mandaram no grupo do Telegram, e são coisas simples, até respostas super rápidas, porque uma é que o Felipe perguntou assim se eu sei dizer o que faz o Paulo Cleto da vida hoje. E ele também pergunta se o narrador da época que fazia dupla com ele, né, que fim levou. Já até responderam no grupo do Telegram, é o Marco Antônio Rodrigues, era esse narrador. Ele até voltou a narrar uns anos atrás, mas não lembro se no Sport TV ou na própria Disney, mas não ficou muito tempo. Alguém até postou no grupo um comentário, vou ler aqui, do próprio Marco Antônio Rodrigues, acho que é um post no Facebook dele. Ele fala que está aposentado desse ambiente insuportável que são os canais de esporte, só tem cobras. E realmente, às vezes as pessoas me perguntam sobre se eu gostaria de ser comentarista de tênis e tal. Cara, é um ambiente muito difícil, porque muita gente querendo queimar, querendo espaço, um falando mal do outro. Não vou entrar em nomes aqui, mas o pessoal que encontra comigo nos encontros e nos jantares sabe de quem eu estou falando. É difícil, tem gente que fala mal, assim, e todo mundo sabe que fala mal dos outros para ser escalado com mais frequência, porque recebe por número de transmissões e não por salário fixo, e isso cria um ambiente, assim, extremamente tóxico para se trabalhar. Então, não é o emprego dos meus sonhos, digamos, né? Posso dizer assim, sem sombra de dúvida. E a outra pergunta que o Felipe faz, e essa é ótima,
Ele fala assim: você tem ideia por que a Disney não consegue colocar no título das quadras de jogos disponíveis o jogo que está passando ao vivo? Cara, minha teoria para isso é o seguinte: eles não se importam bastante com isso. É simples assim, Felipe. E te dou um exemplo, porque, cara, eu vejo isso em todos os torneios grandes, torneios menores, estou sempre vendo a plataforma, eu vejo como ela é atualizada, como ela é desatualizada, e vou te dar o exemplo que eu dei, até falando com pessoas do grupo esse ano. Eu falei isso em alguns podcasts durante o Australian Open. O que acontecia? Eles resolveram botar na plataforma, no Disney Plus, os jogos quando começava a rodada. Então, 10 horas da noite, quando começava a rodada, estava lá fulano contra fulano, fulano contra fulano, fulano contra fulano. Tinha todos os jogos. E isso estava sendo atualizado durante os primeiros jogos da rodada. Só que o que acontecia? Chegava 3 horas da manhã, parava. E aí já entrava quadra 5, quadra 6, quadra 7, show corte não sei o que arena 1573, enfim. Pararam de atualizar no meio da madrugada. E isso aconteceu consistentemente várias noites durante o Australian Open, várias madrugadas. Então, assim, dá para fazer? Óbvio que dá para fazer, porque a gente viu o que eles fazem quando querem fazer, quando alguém lá tem uma boa vontade de fazer. Né? E a rodada começava assim. E aí chegava em algum ponto da rodada, não sei porquê, ou trocava alguém do plantão e a outra pessoa não queria fazer, ou de repente alguém lá acha que 3 horas da manhã não tem ninguém vendo essa merda, deixa pra lá. É inacreditável o tipo de serviço prestado pela Disney Plus, serviço porco assim, sabe? Porque não tem um padrão, não tem critério, para você achar um jogo é difícil, às vezes muda o jogo e fica lá o nome do jogo anterior, então você tem que pegar 2 horas da manhã, você tem que, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O primeiro jogo da quadra 3 foi o do João Fonseca. Aí tá lá, Fonseca contra fulano. Só que 2 horas da manhã já tá jogando a Ostapenko contra, sei lá, Ostapenko contra Kinsteia. Estão lá jogando. E você quer saber em que quadra tá a Ostapenko e a Kinsteia, só que você não sabe. Então, como é que aí para você achar, você tem que ir no site do Australian Open, ver em que quadra elas estão jogando, e aí olhar qual foi o primeiro jogo dessa quadra. Foi a quadra que jogou o João Fonseca. Aí você vai na plataforma, procura por Fonseca e fulano, clica lá e vai estar passando o jogo do Ostapenko. É um negócio louco, assim, de porco o nível do que eles entregam. É patético, pífio, como diz Mauro César. É muito ruim pelo preço, então, que eles cobram, é um negócio inacreditável. E fazem um monte de cagada lá. Esse ano, por exemplo, voltaram a transmitir jogo do Rio Open, que eles não têm os direitos. Teve primeiro dia do torneio, teve jogo lá. Aconteceu isso ano passado também. Cara, é muito mal atualizada essa plataforma quando não é futebol. É muito, assim, porco o produto que eles entregam. Então, a sua resposta, se eu tenho ideia, minha ideia é essa. Eu acho que simplesmente não se importam em botar pessoas que queiram fazer o negócio direito. E a outra questão que foi levantada aqui é do Shade GG. Ele mandou um áudio falando, ele viu uma entrevista do Caruê Excel e ele mandou um áudio dizendo que ninguém pergunta para o Caruê sobre a faculdade, que não surge nas conversas, por que ele foi trabalhar como treinador assistente, se ele não quis trabalhar com o assunto dele da faculdade. Ele se formou em geografia, se eu não me engano, né? E o Shade pergunta se é muito comum alguém sair da faculdade e virar treinador de equipe, né? Não é tão comum, mas também não é tão raro assim. E assim, né, treinador ali, não é o assistente técnico, na verdade, né? Não é o head coach do time. Aí essa mudança não é tão comum nas faculdades. E eu digo assim, quando entrevisto um tenista que fez faculdade, se é um tenista, e é o caso dele, que nunca saiu do tênis, eu raramente pergunto o tema da faculdade. Então eu fui até olhar a entrevista que eu fiz com ele em 2024, eu não perguntei mesmo, porque o assunto não vem à tona, né? Ele fala da faculdade, mas ele fala que já está ali, que estava jogando bem no último ano de faculdade, emenda uma coisa na outra e beleza.
Mas a entrevista que eu fiz com o Pachani agora em Miami, que ele fala que estava num dilema ali, se ele continuava na faculdade, se voltava e tal, e se parava, se continuava jogando ou não, eu perguntei qual era o major dele, né, que era business. Então, eu acho que se não é um caso de um tenista que considerou não seguir no tênis, aí eu pergunto. Mas se não for esse caso, não pergunto. Basicamente isso, assim. Talvez devesse perguntar, até pela curiosidade da coisa. Mas com o Caruê não era uma coisa que estava no meu roteiro perguntar e não surgiu essa curiosidade no meio da conversa. Pelo menos para mim, sabe, durante a conversa. Porque, cara, as minhas entrevistas elas têm roteiros, mas às vezes a conversa anda para um monte de lado diferente. Nesse caso do Caruê, não andou nessa parte de faculdade, sabe? Eu nunca perguntei sobre os estudos dele, que tipo de aluno ele era, o que estudava, se considerava trabalhar com isso. Então, fiquei te devendo essa. Mas por que ninguém pergunta, eu não posso falar pelos outros, mas talvez seja exatamente a mesma questão. Talvez não, mas eu acho que sim, sabe? Eu acho que o tema da área que a pessoa estuda costuma vir mais à tona quando é o caso de um tenista que está ali na dúvida. Ou, evidentemente, do tenista que largou a faculdade e não seguiu no circuito. E aí é mais comum as pessoas quererem saber, se formou em quê, vai trabalhar na área, não vai. Mas quando o cara sai direto para o circuito ou direto para um trabalho no tênis, o assunto não acho que não cria-se esse gancho, sabe? Não se cria esse gancho. É isso, gente. Obrigado por quem ficou até aqui. Se não tiver assunto quente para domingo, eu só gravo agora de domingo para segunda, o Café com Consciência, tá bom? Não tenho certeza, vai depender do que vai rolar nesse sábado, vai depender do que vai rolar no domingo. E aí eu evidentemente aviso no grupo do Telegram se vai ter, se não vai ter. Pode ser que não tenha assunto e tenha meia dúzia de perguntas legais de apoiadores, e se tiver meia dúzia de perguntas legais eu gravo também, não tem problema. Beleza? Abraços e um bom sábado para todo mundo.